Olá pessoal, este é o Diecast Channel e neste vídeo eu vou mostrar esse Chevrolet Biscayne 1967, feito pela Greenlight na coleção Artisan. Mais uma linha daqueles carros de polícia que a gente já viu. Então se você curte esses carros de polícia, se você curte esses carrões americanos dos anos 60, fica até o final desse vídeo. Não se esqueça também de se inscrever no canal, de já deixar o seu like e clicar no sino para as novidades. É isso aí então, vamos lá. Bem, aqui está o Biscayne, um Biscayne 1967 da Polícia de Nova York, como a gente pode ver aqui, New York State Police, com o mapa aqui da Polícia de Nova York. Este carro tem uma diferença do Impala, que eu já mostrei anteriormente, por ser uma versão mais simples, basicamente o mesmo carro. Esse Biscayne, por ser um modelo mais simples, não tem, por exemplo, todos os cromados que o Impala teria aqui, né? O Impala aqui teria uma moldura cromada aqui embaixo, as molduras nas aberturas dos paralamas, além de ter também as super calotas, né? O Biscayne tem as calotas simples estilo Dog Dish. Além disso, o Biscayne tem a configuração sedã e coupé. O Impala tem a configuração sedã, coupé e hardtop, que é aquele teto rígido. Qual que é a diferença do hardtop para este sedã, por exemplo? No caso do Impala, o hardtop não tem essa coluna aqui no meio, ele tem simplesmente as janelas, uma vedação aqui, né, com um perfil metálico com uma borracha que vedaria as duas, e quando descem as 4 janelas, a lateral fica totalmente aberta, como naquele Impala que eu já mostrei num vídeo anterior, um Impala azul com teto branco. No caso do Biscayne, como ele é um sedã, a porta tem a moldura, né? Tanto a porta dianteira quanto a traseira tem moldura. Esse Biscayne, né, além disso, como é um modelo mais simples, ele também é um modelo um pouco mais leve. Então muitas vezes as pessoas usavam o Biscayne como um carro envenenado, principalmente com uma opção de motor mais potente. Aqui o logotipo Biscayne na traseira, é outra coisa que diferencia do Impala, e na traseira também tem a diferença maior que a gente vê do Impala. Ele é praticamente um Impala numa versão extremamente simplificada. No caso dessa miniatura da Greenlight, uma coisa que interessa bastante é o aspecto externo no geral. Então, o interior é extremamente bem detalhado, o exterior é muito bem detalhado, embora, por exemplo, essas maçanetas aqui sejam estampadas no metal, não são peças avulsas, e tem essa spotlight aqui que veio avulsa na caixa para encaixar aqui em cima na coluna A. O retrovisor aqui é bem reproduzido dentro de uma proporção boa, e essas molduras aqui são pintadas em prata. Isso aqui no carro original é cromado, como acontece com os Biscaynes. Os vincos das partes móveis são muito bem feitos no geral, então é uma miniatura de uma presença muito grande, ela tem uma presença boa, mas tudo fixo, né? Eu prefiro, lógico, que as partes se abram, mas lógico que é interessante que elas se abram com uma boa qualidade. Não adianta fazer partes móveis e mal feitas. Esse modelo feito pela Greenlight tem a característica de ser todo fechado. Então o capô dele é fixo, as portas são fixas, traseira fixa. Essa linha Artisan, por sinal, é uma linha que tem modelos com aparência muito bonita, mas que são totalmente selados, né? É uma linha em que optaram por fazer isso. Uma outra linha que segue isso é a linha da Model Car. Eu mostrei um Chevrolet Caprice dos anos 80, que é totalmente selado também, totalmente fechado. Inclusive uma outra característica que a linha da Artisan, assim como aquela linha do Chevrolet Caprice tem, é de não ter nenhum acabamento no chassi, nenhum detalhamento. Na frente, esse carro é idêntico ao Impala. A grade é igualzinha do Impala, aquela grade de 67, essas setas inclusive são muito parecidas com as que foram adotadas nos nossos Opalas da mesma época. Capô aqui bicudo, né? Então essas linhas bem encorpadas são características do Impala de 67 que continuaram em 68 com algumas modificações aqui na frente e na traseira, mas a lateral do carro ficou praticamente a mesma. Aqui a gente vê o State Police no capô, né? Essa pintura em marinho com esse branco que é um branco não tão claro assim, é aquele branco chamado de branco sujo. Aqui o logotipo Chevrolet e a placa da polícia com as duas setas embaixo, feitas num acrílico muito bem reproduzido, e os faróis também com detalhes muito bons mesmo para essa miniatura na escala 1:18. Os limpadores aqui são peças à parte, muito bem feitos, os vidros são muito bem feitos também, e a gente consegue ver
pela transparência dos vidros, os assentos lá dentro, volante, painel, que a gente vai ver mais de perto que são muito bem reproduzidos, apesar da miniatura não abrir nada. Sirene também está muito bem feita, então está tudo bem adequado à época do carro. Bom, a grade dele, feita com bons detalhes, né? Com o logotipo da Chevrolet, e os faróis, as setas, feitas com bom realismo, né? São detalhes muito bons desse Biscayne. Aqui na traseira do carro, a diferença mais marcante do Biscayne para o Impala é a seguinte. O logotipo Chevrolet aqui é o mesmo. Aqui o Impala tem um chapão com o emblema. O Biscayne não tem isso. O Biscayne, na verdade, ele tem só essa gravatinha da Chevrolet. Neste caso aqui tem esse vinco, mas no carro de verdade isso aqui não tem, tá? Porque eles aproveitaram o mesmo estampo do Impala para fazer o Biscayne, então colocaram um acabamento como a continuação da tampa traseira. No Biscayne é a tampa traseira que continua aqui, sem esse vinco, com a fechadura, a gravata da Chevrolet aqui, né? As lanternas do Biscayne tem 2 gomos apenas, então a luz traseira e a ré. A ré é a luz traseira, aqui é diferente do Impala, e aqui só um acabamento mesmo no cromado. Não tem aqueles 3 gomos de lanterna que a gente viu no Impala do vídeo anterior. Aqui os 2 escapes, saída dupla de escape, né? Nós temos de lembrar que esse é um carro bastante potente. E ali por dentro, pelo vidro traseiro, a gente consegue ver mais ou menos alguns detalhes do painel. A traseira desse carro é muito bem feita. Aqui ele não tem o chapão, mas a gravatinha da Chevrolet. Essa linha aqui não existiria, tá? Então aqui foi uma derrapada da Greenlight. As lanternas muito bem feitas. Aqui no paralama dianteiro, 396 do motor, as rodas e as calotas que são muito bem acabadas, calota estilo Dagdish, e a falta total das molduras. Detalhe muito bom desse carro é que a Greenlight fez realmente um sedã. Então a carroceria, apesar de ser igual à do outro Impala, ela tem aqui a coluna B feita em metal mesmo, não é simplesmente um aplique feito no vidro emendado aqui. Então esse detalhe ficou realmente muito bom. Painel do carro, com os instrumentos, o rádio, todos os detalhes são muito bem feitos. Os pedais ali tem o acelerador, o freio e o freio de estacionamento. Esse carro é automático, né, com alavanca de coluna, como era bem comum nesses modelos. Ali em cima o retrovisor não tem forração de teto. O painel da porta realmente bem feito, os bancos são realmente bem feitos. Então, apesar do carro ser todo selado, tudo fechado, os detalhes dele são muito bons. Aqui o painel, os limpadores, como a gente consegue observar. Ali os painéis da porta, das 2 portas, que é a parte de baixo do carro. É um chassi um pouquinho melhor do que acontece com, por exemplo, aquele Model Car e aquele Boss, né, o Best of Show, que aquele é simplesmente uma chapa preta. E esse tem ainda alguns detalhes, alguma simulação das longarinas, dos escapes, do motor, do câmbio, etc. e tal. Mas mesmo assim um chassi bastante simples, então não vou nem me ater muito aos detalhes dele, porque realmente é de uma simplicidade muito grande. É mais uma simulação do que um chassi propriamente dito. Analisando esse carro de 0 a 10, eu acho que ele merece um 9, só não merece o 10 por ter as partes fixas, né? Mas a qualidade dele ainda assim é muito boa. Tá? O chassi dele realmente poderia ser melhor, então é um lado negativo dessa linha Artisan. Já que eles fizeram um carro todo selado, poderiam ter feito pelo menos um chassi mais detalhado. Mas no geral, a gente pode ver que as proporções estão muito boas, os detalhes estão muito bem feitos, com bom realismo, com boa qualidade. Mesmo as partes estampadas no metal, que é o caso das maçanetas, estão feitas com bastante cuidado e bastante capricho. Eu agradeço por todos os likes, comentários, por todas as inscrições no canal. Não se esqueça de se inscrever, de deixar também seu like. Deixe seu comentário aí embaixo a respeito do vídeo, do carro. Se você tem mais alguma informação a respeito do Chevrolet Biscayne, também queira compartilhar, fique à vontade para comentar. É isso aí. Então, clique também no sino para as novidades e a gente se vê no próximo vídeo. É isso aí, então. Até lá.